tenho o prazer e a honra de receber aqui no Jogo do Poder o deputado estadual Alex Brasil, do PL, aqui de Santa Catarina, deputado que assumiu o mandato em definitivo nesse ano, né? Era um dos suplentes do Partido Liberal e assume esse mandato em definitivo em janeiro de 2025, agora já chegando a quase aí 9 meses completos de mandato. Deputado Alex, obrigado por participar aqui do Jogo do Poder conosco, é uma honra receber o senhor. Obrigado, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo, Matheus, e no programa que é de suma importância para debater a política do nosso estado de Santa Catarina e do Brasil. Estou à disposição. Deputado, e nesses quase 9 meses completos aí de mandato, o que o senhor poderia ressaltar, destacar como as principais bandeiras do seu mandato? Olha, uma das principais bandeiras que eu, durante a campanha, prometi e venho cumprindo é não ser um deputado apenas de gabinete. Acho que fica muito cômodo, às vezes, você ficar só dentro do seu gabinete esperando vir o pedido, né? Eu tenho percorrido o estado todo, consegui completar a marca agora de mais de 100 municípios visitados, e para mim é muito importante estar onde as coisas acontecem, porque é justamente na ponta, visitando hospitais, escolas, visitando as estradas, descobri pouco tempo atrás que tem cidades ainda que nós temos que pegar praticamente 2 horas de estrada de chão, muita lama, para conseguir chegar até um município. Então, isso para quem não percorre muito o estado, às vezes para nós que somos do litoral, não consegue entender que Santa Catarina ainda tem alguns desafios grandes, apesar de nós sermos hoje considerados um dos melhores estados para se viver, graças a Deus. Então, parte do meu mandato hoje é percorrendo o estado. Lógico que isso geralmente acarreta muitas renúncias, né? A gente acaba não convivendo tanto com os nossos próprios familiares, com as pessoas que nós temos próximo, mas acredito que estou cumprindo com uma promessa e é muito gratificante você chegar, às vezes, numa região e as pessoas estarem lá te esperando e muitas delas dizem, nossa, a gente nunca recebeu um deputado por aqui. Então, significa que, de alguma forma, a gente já está fazendo uma diferença e eu espero continuar isso, pois a promessa é chegar nos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Deputado, nessas cidades o senhor já citou a infraestrutura e eu acho que é talvez uma das principais questões, né? Não só aqui no estado de Santa Catarina, mas no Brasil. Mas quais outras grandes demandas o senhor vem acompanhando aí nessas visitas, nesses roteiros por todo o estado de Santa Catarina? Olha, é as mais variadas possíveis, depende muito da região que você se encontra. Algumas ainda só têm, por exemplo, uma viatura da Polícia Militar para cobrir toda a cidade. Então, nesses casos, a gente acaba tendo que ajudar a intervir, fazer um pedido ou mandar uma emenda para uma nova viatura. Há casos que o pessoal precisa de uma estrutura melhor para as questões ligadas à saúde, os postinhos de saúde ou até mesmo hospitais. Há casos, como a gente acabou de citar, que a infraestrutura ainda é o gargalo, é o grande desafio. Esse município que eu visitei, Santa Terezinha, eles têm que viajar 2 horas para conseguir ter um bebê na maternidade mais próxima que atende eles. E é lógico que muitas vezes acaba acontecendo de um bebê nascer pelo caminho, porque você imagina pegar 2 horas de estrada de chão para conseguir ter um bebê. Então, dependendo de onde a gente se encontra, você encontra um desafio para ser superado. E eu acho que é isso que é importante para nós visitarmos aonde as coisas realmente acontecem. Porque você, às vezes, mandar só uma emenda, você ajuda, mas você não faz parte do processo de entender as dores e a realidade de cada município. Então, a gente vem justamente buscando isso, compreender as reais necessidades de cada município, através do pedido do prefeito, através do pedido do vereador, ou de uma liderança que lá está e nos atende, nos recebe e nos encaminha para que a gente possa superar os desafios que aquele município enfrenta. Deputado, o senhor, apesar de estar caminhando aí por todo o estado de Santa Catarina, o senhor tem uma atuação muito forte aqui voltada na grande Florianópolis, né? Que, inclusive, o senhor foi candidato a prefeito no ano de 2020 por aqui na capital. E aqui, talvez, eu diria que a principal demanda, a principal dor do morador de Florianópolis, hoje é a questão da pessoa em situação de rua. E é uma questão muito complexa, muito delicada, onde talvez não hajam respostas exatas para esse problema social. E o senhor tem atuado fortemente nessa área. Como é que tem sido a sua atuação nisso? Tem algum projeto de lei já apresentado em relação a isso? E na visão do senhor, qual que é a melhor forma para combater essa questão da pessoa em situação de rua? Te agradeço a oportunidade da pergunta, porque realmente hoje, Florianópolis, e não apenas Florianópolis, os grandes municípios que beiram a nossa BR-101 enfrentam esse imenso desafio que foi o aumento exponencial dos moradores de rua. E eu faço questão de citar essa situação peculiar, que é os municípios que beiram a BR-101. Porque visitando desde Joinville, que é a primeira grande cidade quando você atravessa do Paraná para Santa Catarina, e descendo ao sul do estado, Tubarão, Criciúma, você percebe que todas as cidades além da capital estão com excesso de moradores de rua que nunca tiveram na sua história. E Santa Catarina é um estado de prosperidade. Nós estamos falando aqui que é um dos estados hoje que mais recebe gente de outros estados, até de outros países, para aqui querer viver pela qualidade de vida e pelo nosso cenário econômico e oportunidades que o estado vem oferecendo. Porém, quando a gente coloca um critério como esse, olha, mas é estranho porque são as cidades que mais estão próximas da BR-101 que vem enfrentando isso. Me leva ao entendimento de que provavelmente nós estamos aqui recebendo moradores de rua de outros estados, de outras regiões do país, e foi pensando nisso que a gente criou um projeto de lei, propôs na Assembleia Legislativa e aprovou no fechamento do semestre, que é o cadastramento de moradores de rua, um cadastramento unificado pelo Estado,
para que a gente possa entender com maior clareza quem são esses moradores de rua, por que eles estão lá, quais são os problemas que eles enfrentam, eles são dependentes químicos, é problema psicológico, é problema psiquiátrico, ou ainda pior, nós temos muita gente hoje que se utiliza da questão moradores de rua para se misturar aos moradores de rua, mas que são pessoas com uma ficha criminal imensa e que estão lá para cometer crimes. E nesse caso, não é um caso de serviço social, é um caso de polícia que precisa ser retirado da rua imediatamente. Então, diante desse cenário, que são inúmeros casos, cada um com sua especificidade, a sua peculiaridade, nós precisamos fazer um levantamento do estado todo. Por quê? Porque também tem aquele problema que eu ouço de alguns prefeitos, que ele, ao perceber que o morador de rua veio de um município próximo, um município vizinho, leva a crer que o prefeito vizinho, para se livrar do problema, mandou o morador de rua para a cidade seguinte. Então, a partir do momento que a gente faz um levantamento de maior precisão desses moradores de rua, até para os prefeitos fica um pouco mais complicado você tentar se livrar do problema jogando para o seu vizinho ao lado. Então, acho que agora, com o apoio do governo do Estado, a gente vai conseguir fazer esse cadastramento único e aí, junto com os municípios, entendendo a gravidade de cada um, a gente consegue direcionar melhor as soluções para daí a gente realmente resolver esse problema. Nós estamos com 5 audiências públicas já pré-definidas nas maiores cidades do estado de Santa Catarina. Com essas audiências públicas, o projeto de lei que já foi aprovado já começa a ser executado e a gente quer fazer uma troca de experiências entre os próprios prefeitos. Joinville, por exemplo, já tem algumas lições a nos passar para outros municípios para não cometerem os mesmos erros que foram cometidos e para também, às vezes, copiar as soluções que têm dado certo. Então, acho que é nesse sentido, com a união de esforços entre o Estado e os municípios, a gente vai conseguir dar boas soluções. Prefeito, o cadastramento realmente é de fato algo muito importante, né? Até para os prefeitos, para os gestores, né? Até para o governo do estado também saber para onde direcionar o recurso na implementação da política pública. Mas queria saber do senhor sobre a questão da internação involuntária, né? Que é uma questão que sempre que é falada gera uma polêmica, enfim, tem sempre quem é contra. Mas queria saber do senhor se a questão da internação involuntária é uma das principais soluções e mais viáveis para a questão da pessoa em situação de rua. Essa, com certeza, é uma das polêmicas e que vai a audiência pública ajudar muito a esclarecer isso. Por quê? Porque nós temos, além do poder executivo, legislativo, atuando para tentar dar soluções, do prefeito, governador e nós, como deputados e até vereadores, nós temos muitas vezes a interferência do poder judiciário. Que às vezes um ministro que está lá no STF, aqui no caso agora, aqui perto de mim, que eu estou em Brasília hoje, mas está aqui em Brasília, e uma caneta dele de forma monocrática, ele desfaz toda uma situação que estava sendo desenvolvida por um prefeito lá no município de Joinville, ou lá em Blumenau, por exemplo, porque na cabeça dele aquilo não pode ser feito. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que chamar, inclusive, o Ministério Público e outros órgãos do Poder Judiciário para participar dessas audiências públicas, para que a gente possa construir um cenário, porque Joinville, por exemplo, ele tenta, primeiramente, dar uma assistência social, entendendo qual é o problema daquele morador de rua, tenta oferecer oportunidade de emprego, tenta oferecer alguma coisa relacionada à dependência química. Ele vai cercando de todas as formas até que chega em determinado momento, ele demonstra, nós cumprimos todas essas etapas, não deu certo, nós estamos indo para a internação compulsória. E o Ministério Público tem acordado e concordado com isso. Então, nós temos, nesse cenário aí, muitos poderes atuando conjuntamente, mas nós não podemos também deixar que um poder do judiciário, de um ministro que dentro do gabinete do STF, queira dizer o que é, o que não é para ser feito no município onde ele nem sequer sabe que existe, ou nunca visitou, nunca foi. Então, nós temos esses gargalos aí ligados ao Poder Judiciário que muitas vezes dificulta o Poder Executivo e o Poder Legislativo de atuar. Deputado, já que o senhor citou a questão do Poder Judiciário, quero mudar um pouco de assunto. Acho que essa questão dos moradores de rua, da pessoa em situação de rua é muito importante, né? E é importante que a classe política esteja envolvida nessa questão. Mas, recentemente, houve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor é muito ligado às pautas da direita mais conservadora, é muito ligada à família Bolsonaro, né? Principalmente ao Carlos, que vem pensando e tentando uma candidatura pelo Senado aqui em Santa Catarina. Eu queria pedir um balanço dessa questão nacional para o senhor, pedir para o senhor falar um pouco sobre essa condenação e tudo que vem implicando essa questão aí dessa quebra de limites, vamos colocar nesses termos, que às vezes vem acontecendo por parte do judiciário. Eu que sou membro da OAB, tenho a formação pelo lado também das questões jurídicas. Hoje eu vejo com muita estranheza o quanto o Poder Judiciário interfere nos outros poderes. Para mim, se havia alguma questão de respeito entre os poderes, o Poder Judiciário hoje atropelou qualquer situação que envolva os outros poderes. E então, em relação ao presidente Bolsonaro, eu lamento muito da forma como foi conduzido esse processo, não respeitando o devido processo legal, atropelando praticamente em tudo a defesa. Foram, no final, ali na véspera do julgamento, 70 terabytes disponibilizados para a defesa, o que seria algo impossível de qualquer defesa fazer a leitura daquilo ali. Enfim, então eu hoje lamento que o nosso Poder Judiciário tenha se tornado um poder totalmente político, esquecendo e rasgando a Constituição, uma Constituição, muitas vezes, que foi escrita a mãos pelos próprios ministros que hoje estão lá naquela corte, que nós, quando estudávamos
a Academia de Direito, líamos o livro de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes, e hoje parece que aquilo que foi escrito nos livros eles já esqueceram porque não fazem nada do que foram um dia professores da matéria. Mas é lamentável essa situação. Eu estou aqui em Brasília, até pedi ao ministro Alexandre de Moraes, ainda não despachou sobre o meu pedido para que eu possa visitar o presidente Bolsonaro. Venho acompanhando pela imprensa que a saúde dele também está debilitada. Ontem, novamente, ele precisou de um socorro médico, quase foi para a internação. O médico veio até ele. É lógico que num cenário como esse, a pessoa que já tem uma saúde debilitada por conta da facada, o seu emocional fica muito abalado e isso altera todo o seu quadro de saúde. Em relação aos filhos do Bolsonaro, o Eduardo está lá nos Estados Unidos, penso eu que abdicou de praticamente tudo que ele tinha aqui, um mandato de deputado federal, a convivência com o pai, a convivência com os familiares, para tentar fazer denúncias ligadas aos direitos humanos. Nós temos hoje, para mim, muito claro que nós temos um violador de direitos humanos no STF, para dizer pelo menos um, que já está sancionado pela Lei Magnitsky. E o Carlos Bolsonaro, agora, como pré-candidato ao Senado pelo nosso estado de Santa Catarina, vejo ele com um histórico já lá atrás. Ele já namorou uma menina de Santa Catarina, ele frequentava clube de tiros, até houve aquela questão do Adélio que andou frequentando o mesmo clube de tiro que ele para tentar algo contra a vida dele. Então, agora, com o pai inclinando que ele venha candidato pelo estado de Santa Catarina, ele está participando mais de ações ligadas ao estado, participou das duas manifestações que nós fizemos na Beira-Mar, e me chamou muita atenção o quanto as pessoas que lá estavam faziam questão de tirar uma foto com ele, de se aproximar dele. Eu acho que ele é, para mim, a representação máxima do presidente Bolsonaro, aonde ele participa dessas ações de rua. E as pesquisas mostram que ele está encaminhado para ser um senador do estado de Santa Catarina. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Para mim, hoje, diante de tantas pessoas que já decepcionaram e traíram o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que ao menos o filho não vai traí-lo, né? Além, é lógico, de defender as mesmas pautas que nós defendemos, que é a liberdade, liberdade de expressão, liberdade, inclusive, da gente poder exercer o nosso parlamento, algo que hoje está muito raro. Então, acho que é nesse sentido que a gente caminha apoiando sempre as indicações e as pautas do presidente Bolsonaro, que, digo aqui, não foi condenado por corrupção. E olha que esse homem foi virado do avesso e nunca acharam nada ligado à corrupção. Está sendo condenado por coisas que, infelizmente, não cometeu. Deputado, e em relação à questão dessa mobilização, né, o senhor, além da atividade parlamentar, da atividade político-institucional, tem uma atividade como mobilizador aí, desde o movimento Vem Pra Rua, aí, já há mais de 10 anos, né? E em relação às manifestações mais recentes aqui na capital, aqui no estado, né, que trouxeram aí, como você bem mencionou, o Carlos Bolsonaro, ou também o Jair Renan, né, que hoje atua como vereador na cidade de Balneário Camboriú, e outras tantas figuras, o governador Jorginho Mello, o senador Jorge Seife, é como o senhor vem acompanhando essa mobilização da direita pela anistia, né, ao presidente Bolsonaro e a todas essas pautas que devem ser levadas à frente em relação a isso tudo que está acontecendo, principalmente em Brasília. Eu estou completando 12 anos de manifestações, né? A gente acaba tendo um pouco mais de know-how sobre isso, porque é desde a época do Fora Dilma, da disputa presidencial dela contra o Aécio, a gente vem fazendo essas manifestações. E agora fico feliz que recentemente nós fizemos duas grandes manifestações novamente, mas isso tudo não é à toa, porque desde o 8 de janeiro as coisas ficaram muito complicadas para as pessoas que se manifestavam. E aqui eu quero deixar registrado que todas as nossas manifestações sempre foram ordeiras, nunca deixamos sequer um copo de plástico caído no chão após colocar 100 mil pessoas nas ruas. Isso sempre chamou muita atenção. Então, o 8 de janeiro não representa todo esse histórico das grandes manifestações patrióticas de verde e amarelo que foram às ruas clamando por um Brasil melhor. E agora eu acho que essa nova onda de manifestação ocorreu principalmente pelo fator Estados Unidos, Donald Trump. Porque, sinceramente, a maioria da população já não via mais uma luz no fim do túnel diante de tudo que vinha acontecendo no país. Pessoas por terem escrito com batom numa estátua mãe de família, mãe de duas meninas, pegando 17 anos de cadeia. Uma senhorinha que eu, inclusive, visitei no presídio lá em Florianópolis, que acabou sofrendo agressões físicas, a senhora Juscelene, de 64 anos, que também pegou 14 anos, e ela me alegou com clareza: Alex, eu não fiz nada. Eu estava lá, começou a cair chuva de bomba de lacrimogêneo na nossa cabeça, estava com a bandeira na mão, manifestando como a gente sempre fez aqui na Beira-Mar. De repente, aquela quantidade de bomba de lacrimogêneo, a gente só tinha uma opção: fugir para dentro da onde a gente conseguia sair da fumaça. E elas correram para o abrigo ali, que era a Câmara de Deputados Federais. Lá foram todas cercadas, e aí todo mundo está acompanhando o que está acontecendo com essas pessoas. Nunca quebrou uma vidraça, nunca fez mal para ninguém. Agora está tendo que pegar 14 anos num presídio, apanhando de outras detentas lá, porque ela se recusa a fazer as regras que as próprias presas colocam, às vezes, dentro do presídio, enfim. É uma situação muito difícil que essas pessoas estão enfrentando. E eu acho que com a cena do Donald Trump, colocando a Magnitsky sobre a questão dos ministros, reacendeu essa chama de esperança dos verde e amarelo e voltaram a se manifestar novamente às ruas nessas duas últimas, que foi no dia 3 de agosto e no 7 de setembro.
Deputado, e ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve visitando o ex-presidente Bolsonaro, né? Aí nessa questão da prisão domiciliar, estiveram conversando, ainda não há oficialmente o que houve nessas conversas. Alguns interlocutores, o governador Tarcísio vem dizendo que vai ser candidato à reeleição em São Paulo, mas existe aquelas informações, aquelas especulações de bastidor que ele poderia ser candidato a presidente. Tem outras candidaturas postas na mesa. Num eventual cenário de não possibilidade, de impossibilidade de candidatura do ex-presidente Bolsonaro, quem o senhor acha que deveria suceder essa questão do ex-presidente Bolsonaro na direita? Quem que deveria ser o candidato contra a reeleição do presidente Lula? Cara, eu acredito muito que quem vai definir isso é o próprio presidente Bolsonaro. Se ele realmente não conseguir ser o candidato, e hoje acho que a prioridade maior seria cuidar da saúde dele, até do que a gente ficar tentando algo nesse sentido, né? Porque, inclusive, ele está numa prisão domiciliar, do qual ele nem foi denunciado. A própria PGR se manifestou contrária a essa prisão domiciliar. E o recurso que foi apresentado, que já completa 100 dias, ainda não foi analisado pelo Moraes. Então, há uma série de atitudes totalmente fora do que o nosso direito prevê. Agora, para mim, enquanto deputado estadual e alguém que segue o presidente Bolsonaro, acho que não fica até interessante eu dizer quais são os melhores nomes. Eu vejo o Tarcísio estar sempre próximo do presidente, eu vejo a imprensa muitas vezes lançando notas através de colunistas, tentando colocar um pouco de, vamos dizer assim, de fogo entre os dois, daí eles vão, se encontram, saem, se manifestam, demonstram que estão juntos. É lógico que quando a gente fala em presidente da República, os estados tradicionalmente que mais têm facilidade em eleger presidentes é São Paulo e Minas Gerais, é o famoso café com leite. Então, o Tarcísio, por ser o governador do maior estado do país e por estar fazendo uma gestão, com certeza vai ser olhado pelo presidente Bolsonaro como uma opção à presidência da República. E aqui até relata um fato interessante. Alguns anos atrás, quando o Tarcísio era ainda ministro do presidente Bolsonaro, eu encontrei ele aqui em Brasília, num restaurante, e aí eu falei para ele, ele tinha acabado de almoçar também, daí eu fui até a mesa dele e falei, ministro, eu não costumo tietar muito assim não, mas o senhor é um cara diferenciado, o senhor foi ministro do governo Dilma, agora do governo Bolsonaro, nem a esquerda nem a direita consegue maltratar o senhor pela sua competência. Se eu pudesse bater uma foto do senhor, ainda acho que de repente o senhor vai ser presidente desse país. Ele, Deus me livre, não quero saber disso não, estou bem, eu sou um cara técnico, vou ficar por aqui. Daí, depois de uma grande manifestação na Paulista, a gente voltou a se reencontrar. E aí eu tive a oportunidade de falar para ele, eu falei que você vai ser presidente, mas você já virou governador, está no caminho, hein? Ele, meu Deus do céu, essa praga pega. Ele sempre é aquele cara que diz que não e depois acaba acontecendo. Então, pode ser que de repente ele acabe se tornando presidente desse país com o apoio do presidente Bolsonaro. É um mosquitinho da política, né? Quando ele pica, acontece esse tipo de coisa. E, deputado, trazendo de volta aqui a questão para Santa Catarina, o senhor está no partido, o governador Jorginho Melo está na base de apoio dele, que deve também ser candidato à reeleição. Queria que você fizesse uma avaliação de como vem sendo esses 3 anos aí quase completos de governo Jorginho Melo aqui em Santa Catarina e como o senhor vê também esse cenário eleitoral para o ano que vem, com a colocação aí da candidatura também do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e outras candidaturas que podem acontecer até lá. Olha, sinceramente, eu não vejo como o Jorginho perder essa próxima eleição, que seria a sua reeleição. Quando a gente saiu lá, ele saiu candidato ao governo do estado, ele era senador. Foi a primeira vez que um político subiu em cima do caminhão, isso vale a pena deixar registrado também, porque a gente fez praticamente 10, 9 anos de manifestações e nunca nenhum político com mandato tinha subido no caminhão. E naquele momento eu entendi que era o momento da gente virar uma chave. Lógico que teve algumas pessoas que ficaram meio assim no primeiro momento, até porque o Jorginho ele ainda estava sendo aceito pela militância da direita, né? Ele tinha participado um pouco de outros governos. E ali a gente iniciou um processo que eu falei para ele, que ele tentou fazer algumas coligações, algumas coisas. Eu falei, olha, governador, sinceramente, o Moisés não era ninguém, não tinha história na política, apenas entrou no partido do presidente Bolsonaro e virou governador daquela época mais votado da história. Se o pessoal tiver meio assim, de nariz torcido, não quiser fazer coligação, vamos chapa pura e vai dar tudo certo. E acabou que deu certo, né? Então, hoje, ele tendo uma boa gestão como governador do estado, aonde eu vou ver as pessoas elogiando eles, prefeitos, vereadores e a própria população local. Está fazendo muita estrada lá para o oeste, eu já tenho ido constantemente para lá. Então, eu vejo que ele tem muitas entregas e olha que ele nem começou ainda a divulgar todas as entregas que ele tem para divulgar. É muito difícil para qualquer outro concorrente fazer frente diante de uma pessoa que tem a máquina do Estado na mão e que tem uma boa gestão para apresentar resultados. A candidatura do João Rodrigues, sinceramente, quem sou eu para ensinar política para esse povo que está há anos, luzes, como você bem disse, agora que eu estou entrando nesse meio. Mas eu acho que o João Rodrigues deveria aguardar o momento oportuno, que seria após o segundo mandato do governador Jorginho, para dar continuidade no projeto de direita e fazer algo nesse sentido.
Mas se ele sente que o momento dele é agora, né? Daí como que a gente vai dizer não? Mas eu acho muito difícil pro João Rodrigues tirar a reeleição do Jorginho Melo. E nessa questão do Senado, a gente já falou da candidatura do Carlos Bolsonaro, do filho do ex-presidente Bolsonaro, que está posta, está na mesa, e nas pesquisas, todas as pesquisas mostram ele na primeira posição. Com a Carol Detoni vindo em segundo, algumas com a mim melhor pontuado, outras, enfim, mostrando alguns outros cenários. Queria perguntar para o senhor, além da candidatura de Carlos Bolsonaro, qual que deveria ser essa segunda vaga da chapa do governador Jorginho Melo ao Senado? Olha, eu vou repetir o que eu falei lá atrás em relação ao governo, do governador quando foi candidato. Eu acho que nós temos condições, e as pesquisas têm mostrado isso, da gente eleger dois na nossa chapa. Sem precisar fazer coligações, sem precisar fazer assim, com respeito à história dos outros candidatos, principalmente do senador Amin, que está aí há uma vida toda. Eu era guri e ele já estava na política. Mas a gente, sinceramente, tem condições hoje de colocar dois senadores do PL. Eu até vejo a eleição do Moisés lá atrás com o Lucas Esmeraldino, quando foi ao Senado, que ficou todo mundo muito próximo, quase empatado. E o segundo voto foi o que tirou o Lucas Esmeraldino do Senado, porque as pessoas votavam nele, que era PSL, Bolsonaro, e dava o segundo voto ou no Jorginho ou no Amin. E aí o Jorginho e o Amin tinham os votos próprios dele, mas pegaram o segundo voto, que era do pessoal bolsonarista ligado ao PSL. Então, sinceramente, se a gente fechar, acho que Carol Detoni e Carlos Bolsonaro, que são os dois que estão disputando nas pesquisas, a gente tem condições que são muito favoráveis para colocar dois senadores do PL nessa próxima eleição. São 11 horas e 54 minutos, 11h54. Estamos recebendo aqui no Jogo do Poder o deputado estadual do PL aqui de Santa Catarina, Alex Brasil, que está em Brasília. Além dessa possível visita ao ex-presidente Bolsonaro, o que te leva a Brasília, deputado? Vou te falar que a visita ao presidente seria um super bônus por estar aqui e poder ver ele um pouco, né? Mas, na verdade, o que me move aqui é como eu estou visitando muitas regiões do estado e o nosso orçamento também é curto, né? Um deputado estadual não tem tantas emendas assim como um federal ou como um senador da República. Então, eu trago comigo aqui pedidos de várias regiões para que ajudem, além do meu apoio financeiro através das emendas, que eles possam contribuir também para que a gente possa alcançar resultados ainda melhores para as várias regiões que eu tenho visitado. Amanhã também eu terei uma agenda importante no DENIT. Eu estou com uma pauta que é ligada à questão dos pedágios. O pessoal tem me pedido muito para que a gente consiga fazer um pedágio específico para o pessoal das motos. As motos ela tem que entrar na fila comum dos carros e isso causa bastante transtorno para eles. Em outros estados já existe essa passagem específica para moto, mas aqui ainda relutam em fazê-lo. E aí eu vou também conversar com o diretor da Artelis. E como eu sei que eles ficam, às vezes, joga de um para um lado, joga para o outro, eu estou indo nos que podem resolver, que é o DENIT, que é a Arteris, e ver quem é a responsabilidade para fazer isso acontecer, para que a gente possa facilitar essa locomoção dos motoqueiros pelas nossas BRs. Deputado, e também na sua atuação parlamentar, até a sua assessoria muito competente, por sinal, deixar um abraço aí para toda a sua equipe, enviou também uma questão que o senhor vem se envolvendo de cabeça aí, que é a questão dos abusos nas escolas, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente vem reportando, noticiando aqui na Jovem Pan e, claro, em outros veículos de comunicação, e a gente reporta porque, evidentemente, acontece. Não deveria acontecer, não deveriam acontecer nenhum caso, né? A gente às vezes fala, esses casos não poderiam ser tão recorrentes. Não, na verdade, não poderiam acontecer nunca, né? Ainda mais numa escola, que é o lugar que deveria proteger primordialmente a criança. Mas o senhor tem se debruçado também sobre essa questão. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação tenebrosa e sombria que vivem as crianças nas escolas, em toda essa questão de abusos sexuais, agressões sexuais e outros tipos de abusos que também acontecem. Isso mexe muito comigo. Às vezes eu vou até à tribuna, me emociono, porque me afeta bastante isso aí. Eu tenho um filho de 4 anos, fico pensando se isso acontece com meu filho, imagina com os filhos dos pais que enfrentam isso, né? Teve uma situação recente no Colégio Muquem, a gente está acompanhando de perto aquilo. O professor foi afastado também com acusações dessa magnitude. Então, são crianças, são pessoas extremamente frágeis que dão informação e, ao invés de irem lá para aprender português, matemática, ciências, estão muitas vezes enfrentando esse tipo de assédio ou uma doutrinação ideológica que faz tempo que já não é mais só nas universidades, isso já entrou para dentro dos colégios, não apenas de sexta série, nona série, mas até no primário. Então, isso me preocupa bastante. Eu também tenho conversado bastante com a secretária de Educação, com a Sereta, para que a gente possa, junto, unir esforços e, de repente, transformar algumas escolas que já estão praticamente prontas em escolas cívico-militares, porque os resultados que essas escolas apresentam são incríveis. Então, acho que a gente, enquanto parlamentar, a gente realmente tem que estar mais atuante, tem que estar mais próximo. Eu visitei a diretora pessoalmente lá do Colégio Muquem, percebi ela bem fragilizada pela quantidade de ataques que ela recebe, muitas vezes até do próprio corpo docente, pessoas ligadas ao sindicato. Enfim, eles criam um grupo paralelo de força que enfrentam a direção da escola, que não respeitam os pais dos alunos e que ficam dando uma certa blindagem para essas pessoas que, infelizmente, perderam o senso. Eu sou professor, né? Minha primeira faculdade foi licenciatura, foi de geografia, eu dei aula em sala de aula. Naquela minha época não tinha essas coisas, né? Então, hoje me apavora muito o professor que entra em sala de aula e se recusa a dar aula e fica praticando outras coisas que, ao meu modo de ver, muitas vezes acabam sendo coisas de polícia. Mas eu estou bem atuante, estou acompanhando e coloco meu gabinete 111 sempre à disposição para qualquer denúncia que possa haver nesse sentido.
Deputado, são 11 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando o Jogo do Poder por aqui, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, por estar conosco nessa manhã. Enfim, muitas questões esclarecedoras e ficamos à disposição também para outras pautas em outros momentos. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Conta sempre comigo. Tamo junto aí. Parabéns pelo programa mais uma vez. Muito bem, deputado estadual Alex Brasil, do PL aqui de Santa Catarina, em Brasília, aí, trazendo também recursos para o nosso estado. Um papo muito interessante sobre os rumos da direita no nosso país. São